é o quadro de Olho na Educação e olha só que tema bacana que a gente vai falar hoje, como auxiliar os estudantes no desempenho na redação. Então, quer dizer, muita gente sabe que a redação, às vezes, é um bicho de sete cabeças na vida aí dos estudantes que estão prestando o Enem, vestibular. Então, é bom estar sempre em dia com ela, a redação. Eu vou bater um papo com o Alex Contin, que é especialista em conteúdos educacionais. Tudo bem, Alex? Olá, André, tudo bem? E você? Tudo bem. Então, quer dizer, isso que eu falei realmente faz muito sentido, né? Muitas vezes a redação acaba sendo um bicho de sete cabeças aí na vida dos estudantes que estão prestando Enem, vestibular. Muitas vezes acaba sendo diferencial para ser ou não aprovado, né? Sim, e de nada adianta o estudante saber muito de matemática, de história, por exemplo, e chegar ali na prova da redação e tirar um zero, né? E ele pode ser desqualificado se ele realmente não souber fazer o mínimo de uma redação para tirar uma nota boa e ser aprovado, ou no vestibular ou no Enem. E a questão do português, ela é fundamental, né? A gente estava até conversando antes de gravar, eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, enfim, não lembro exatamente onde foi, mas pediram na redação para escrever sobre lazer, que é Lazer. O que teve de gente que escreveu sobre laser, que é com S, né? É uma coisa impressionante. Então, a primeira coisa é dominar o português. Você estava até falando para a gente, né, Alex, que a língua portuguesa, muitas vezes, ela tem até umas armadilhas, né? Tem, e tem bastante, né? Ela não é uma língua tão clara como outras que a gente conhece, que não tem esses detalhezinhos do C cedilha, dos dois S's, do S e do Z, que às vezes em algumas palavras confundem. Então, o estudante precisa ficar atento a esse tipo de detalhe, para não falar outra palavra, mas é sempre importante ele ter uma boa leitura, ter um vocabulário enriquecido e saber quando escrever de uma forma correta. E aí não só também a questão de como escrever uma palavra, mas também como compor uma frase, um parágrafo, e aí no limite, como a gente está falando de redação, compor uma redação completa, com o começo, meio e fim, as ideias claras, tudo bonitinho, por uma nota mais satisfatória. Eu queria que você comentasse essa notícia aqui, ó, de 2020, porque no ano passado a nota média na redação do Enem foi de 588,74 pontos. Lembrando, né, pessoal, que o índice vai de 0 a 1.000 e apenas 28 estudantes atingiram a nota máxima. Então é importante que o Alex possa comentar essa notícia, que é desanimadora, eu diria, né, Alex? Bastante, né? Tanto para os estudantes, como imagina os professores de português que viram essa notícia e falam assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com os meus alunos, É né? verdade. Mas um detalhe muito importante que essa notícia nos traz é o fato que os estudantes precisam ficar atentos à interpretação de texto. Muitos deles não conseguiram uma nota ou até zeraram na redação porque não entenderam a proposta, o que era para escrever ali de fato. Então, além da língua portuguesa, como você estava falando, André, além de saber compor uma redação, a interpretação de texto é fundamental, né? E ela perpassa por várias outras frentes de uma prova. Se você não souber ver o que é o enunciado de uma questão de qualquer uma das disciplinas, você também já não consegue responder. Então, esses três elementos aí, a interpretação, saber escrever bem, saber compor uma redação, é fundamental. E aí os professores de português ficam um pouquinho mais tranquilos, né? Vamos combinar. É possível que os pais, até orientado e aconselhado por vocês, Alex, que os pais auxiliem os estudantes no momento de estudar, treinar, fazer uma redação. O que você pode falar sobre isso? Então, a gente, aqui na Geek, a gente acredita muito na corresponsabilidade da família, de todo mundo que está em volta de um estudante, não só do professor, né? Não, a gente não pode mais ter aquela mentalidade de que assim, eu vou enviar meu filho para a escola e pronto, é o professor que vai cuidar, vai educar, vai disciplinar aquele estudante. Então, a família precisa estar presente também em todas as etapas.
E o que acaba acontecendo, isso é uma constatação de muitas escolas, é que conforme o aluno vai crescendo, ele vai chegando na adolescência, o acompanhamento dos pais vai diminuindo. Não é mais aquele acompanhamento muito constante da educação infantil, quando era um catatauzinho, uma criancinha pequenininha, e nem na educação, no ensino fundamental, que a presença já era também constante. Então, no ensino médio, é sempre importante que os pais também estejam presentes, até porque a adolescência é um momento muito complicado para a gente como pessoa. Então, o pai ou a mãe ou o responsável tá ali perto, dar um apoio moral e não cobrar é diferente, né? A corresponsabilidade é você estar junto, dar um apoio emocional, um apoio moral, né? E até no aprendizado do estudante, para ele conseguir ficar mais tranquilo na hora da prova também. Isso é um dos benefícios maiores que tem quando a família está próxima desse estudante. Então, qualquer pai, mãe ou responsável consegue ajudar o estudante nesse desafio da redação. Tá, eu vou falar alguns tópicos para você e gostaria que você avaliasse cada um deles para o pessoal que está em casa assistindo aqui o quadro De Olho na Educação, porque são, na verdade, dicas, né? Orientações, e é sempre muito importante, principalmente vindo de um especialista, no caso do Alex Contin, né? Que é especialista em conteúdos educacionais e mestre em divulgação científica e cultural. Bom, são algumas dicas para você melhorar, né? Você que está em casa, que é estudante, que vai prestar Enem, vestibular, que precisa da redação, que na verdade todo mundo precisa, né? Para melhorar aí a sua redação. Então, a primeira dica, incentive a boa leitura. Por quê, Alex? O nosso vocabulário, ele vem muito das leituras que a gente faz, né? Então, lembra que você falou da questão do laser, com S e com Z, né? Do lazer e do laser. Se tivesse lido, Isso. né? Pois é. Quanto mais as pessoas leem, e aí são vários tipos de leitura, desde os livros infanto-juvenis até os livros de literatura mais complexos, de notícias, a artigos de opinião. Quanto mais uma pessoa lê, e isso vale não só para estudantes, até para a gente também hoje em dia. Quanto mais a pessoa lê, mais vocabulário ela tem. Então ela já fica acostumada com algumas palavras e alguns truques da língua portuguesa, como a gente estava falando antes. Então, quanto mais a família incentiva o filho ou a filha a ler, a estar sempre consumindo esse tipo de conteúdo, de notícia, de artigo, qualquer tipo de leitura vale. Mais o estudante vai conseguir ficar mais tranquilo e aumentar o seu vocabulário para fazer uma prova, uma redação, como essas que a gente está conversando. Então, é super importante. Com certeza, Alex, é importante demais. A leitura, ela ajuda e muito. Bom, a dica número 2 para o Alex explicar para a gente, enfim, é debater sobre temas da atualidade. A gente estava falando de leitura agora, né? Então, ler notícias e artigos de opinião é esse caminho. E aí, uma coisa muito importante é a família incentivar também esse debate. Porque muitas vezes a família já tem um certo conhecimento de alguns assuntos, já sabe o que está acontecendo, e tem mais aquela manha de entender, falar assim, tá, isso daqui está acontecendo por conta de outros fatores, e por aí vai. Então, um papel importante para a família nesse momento é também propiciar esses momentos de debate. E chamar o filho, por exemplo, vamos pegar o tema da Covid, né? Chama o filho e conversa, olha, você está entendendo o que está acontecendo? Você viu, você sabe o que é esse vírus? Como que a sua escola explicou o que é o vírus? Quais são as consequências dele para a nossa saúde, para a nossa economia, para a nossa sociedade? Né? Propor esse tipo de debate com o estudante ajuda muito ele a dar clareza às ideias. E aí uma dica adicional dentro desse ponto, André, é sempre praticar uma rotina de pensamento, ponto que a gente acredita muito na Geek. Na hora que a gente está conversando com o estudante e ele começa a expor as ideias de uma forma não muito clara, uma pergunta-chave para isso, fala assim, o que te faz pensar assim? Então, se o estudante falou alguma coisa, a gente, nossa, mas eu não estou entendendo o que ele está querendo dizer. Para e fala assim, tá, mas e aí, André, mas o que te faz pensar assim? Por que você está pensando desse jeito? Isso é uma rotina de pensamento muito poderosa, porque mostra o raciocínio do estudante. Ele vai ter que
recompor aquela argumentação dele para ficar de uma forma mais clara, e aí ele mesmo vai entender melhor o que ele estava querendo dizer. Então, fica essa dica, né? Tanto de promova momentos de debate, que é muito importante para compor uma redação e saber contextualizar assuntos, como também vai instigando o raciocínio de pouquinho em pouquinho, fazendo essa perguntinha. Por que você está pensando desse jeito? O estudante começar a raciocinar numa linha mais linear, conseguir mostrar esse raciocínio melhor. Perfeito. Dica número 3. Estimule o jovem a escrever. Bom, estamos falando de redação. Essa dica está muito ligada ao fato de ele precisa escrever muito e não só na hora da prova, né? Porque tem muita gente que, quando eu fiz cursinho também, eu via que a gente tinha aulas de redação, né? E tinha momentos específicos que os professores pegavam as redações e corrigiam. Só que tinha gente que não fazia. Falei assim, eu sou bom na redação, eu vou deixar na hora da prova, eu me viro. Não funciona, né? A redação, até para você ser rápido nela, conseguir fazer ela dentro do tempo, você precisa praticar e praticar muito. Então, o ideal seria uma redação a cada 15 dias, por exemplo. Olha só. E aí não precisa ser... o mais indicado, né? Porque, assim, a cada 15 dias você tem ideias diferentes, você vai pensando de outras formas, você vai, né, quem está preparando para o vestibular, vai adquirindo conteúdos e aprendizados ao longo desse tempo. Então, se você conseguir fazer 2 redações por mês, em um ano você fez 24. Pode ser bastante, como pode ser pouco. Depende muito, por exemplo, se alguém vai fazer medicina, a redação precisa ser muito mais perfeita, digamos assim, do que se alguém que vai fazer um vestibular que é um pouquinho menos concorrido. Então, entenda o seu momento, entenda o curso que você quer fazer, o quão exigente é o curso, e treina, porque quanto mais treinar, né, melhor sai a redação no final. Que legal, que dica interessante essa do Alex. Bom, 4ª dica, ajude a gerenciar o tempo. Então, a gente estava falando agora, eu comentei essa questão do tempo, e ela é fundamental, porque, né, André, acho que você lembra dessa parte também, acho que é o trauma de muito vestibulando, desculpa, é o tempo. Sem a dúvida. Gente tem um começo e um fim para entrar na sala e sair dela. Então, eu já fiquei uma vez tentando passar a redação no final dos 10 minutos, assim, escrevi muito rápido. Eu não lembro mais a nota que eu tirei naquele momento, mas e aí? Se você não conseguir ter clareza até na hora de escrever, é difícil. Então, a dica a você que é pai ou mãe, ajuda também nessa questão do tempo. Então, um processo muito simples de fazer é assim: pega o estudante, né, com um tema de redação do vestibular passado, alguma coisa assim, e cronometra quanto tempo ele faz aquela redação. E aí, desde o momento que ele leu, né, fala assim, coloca num timer, num cronômetro, liga o cronômetro e fala assim, agora você faz a redação. E aí, desde o momento que ele começou a ler, até a hora que ele passou o rascunho na caneta e te entregou. Aí você para o timer. Deu 2h30, 3 horas, ainda não é o ideal. O ideal é que a prova seja feita em 1h30, 1h20, mais ou menos, que é um tempo dedicado ali dentro do tempo total do vestibular, que você consegue fazer a prova e ainda se dedicar com atenção às demais avaliações, as demais questões que tem naquela prova. Então, teve esse primeiro momento de 2 horas, aí ajuda a gerenciar esse tempo, tentando reduzir, até chegar na 1h20. E vai colocando mesmo esse treino com o estudante. Você, olha, agora você vai ter 2 horas. Agora você vai ter uma estratégia, 1h40. Vai cortando e estimulando ele para fazer a redação dentro desse período específico. Porque muitas vezes não é só o conteúdo que vale, né? De repente usar também de estratégias como essa que você está passando como dica para os nossos telespectadores é extremamente importante. É extremamente importante numa prova como o vestibular, como o Enem. Bom, essa aqui é interessante, hein? Faça uma revisão com críticas construtivas. Essa eu diria que é uma das mais desafiadoras, viu, André? Sem dúvida.
Porque, assim, um pai ou mãe que deve estar assistindo a gente aqui vai falar assim, mas eu não sou professor de português, eu não entendo de redação, eu não sei, como que eu vou corrigir a redação do meu filho? Você não precisa ser especialista para conseguir pegar uma redação do seu filho e entender se ela tem um começo, meio e fim, e se as ideias estão claras. Lembra que a gente falou lá atrás do o que te faz pensar assim? Vê ali naquele momento da redação se ela tem uma lógica por trás. Se ela começa num tópico frasal, como a gente chama, um assunto central, e ele consegue desenvolver essa construção ao longo do momento, ao longo da redação, até chegar na conclusão. E além de o fato de as ideias estarem claras, também é importante o pai ou a mãe ficar atentos com os errinhos de escrita também. E aí também não precisa ser especialista. Um bom dicionário ali do lado, ou às vezes até o Google, Claro. embora não seja o mais indicado, o pai falou assim, poxa, será que lazer se escreve com S ou com Z? Vamos tirar a dúvida. Você gostou Eu vou usar do esse exemplo do para sempre lazer, né? agora, né? Esse exemplo vai ficar na minha cabeça. Pega o dicionário e vai conferir. Então, você não precisa ser especialista, mas a dedicação que você vai dedicar, que você vai dar a esse momento com o seu filho é o que importa. Então, busca por errinhos de escrita, vê se a frase está bem composta, se as ideias estão claras. Essa é uma dica fundamental de como que o pai ou a mãe, o responsável, pode ajudar o estudante nesse momento. Bom, e para a gente concluir, talvez muita gente não dê a devida importância para essa dica, né? Para essa orientação, mas imagino, o Alex vai confirmar para a gente ou não, mas eu imagino que essa seja uma dica tão importante quanto as anteriores que o Alex acabou passando para a gente. Relaxar também é importante. E com certeza. Até para a gente, né, André? Nesse momento de pandemia, trabalhando que nem doido, a gente precisa também relaxar. Certeza. Isso faz parte, né? Todo médico, todo especialista em saúde fala para a gente que o momento de sono é muito importante. E é muito comum a gente ver vestibulando se matando de estudar, inclusive de final de semana, inclusive de madrugada, e por aí vai. Isso não é saudável. E aí, quando a gente diz que não é saudável, não é só a longo prazo, né? Tipo, no futuro você vai ter problemas. Não. Ali na hora do vestibular, se você não estiver relaxado o suficiente, você não vai ter aprendido muita coisa. Então, o descanso, ele é importante para o aprendizado. Porque imagina que, assim, é uma metáfora um pouco pobre, mas vamos imaginar um baú. Quanto mais conteúdo você vai colocando nesse baú, sem dar um espaço, sem dar um tempo de relaxamento, mais abarrotado ele vai ficando. Agora, se você para dormir um pouquinho, enquanto você está descansando, enquanto você está relaxando, o seu cérebro ainda está processando aqueles conteúdos e está arrumando aqueles conteúdos dentro do baú e liberando espaço para você colocar mais. Então, você precisa desses momentos de relaxamento justamente para você ter capacidade de conseguir aprender mais, e quanto mais você conseguir aprender com qualidade, mais você consegue ir melhor, tanto numa redação quanto no vestibular como um todo. E aí vale até para a gente, né? Se a gente não relaxa também, a gente acaba não conseguindo trabalhar direito. Isso é uma regra para todo mundo, né? Então é importantíssimo ter esses momentos. E aí a dica, André, que funcionou muito bem comigo quando eu fiz os vestibulares que eu já fiz, é você criar uma agenda e considerar o momento de pausa nessa agenda. Então, o estudante que tem, por exemplo, só meio período, das 8 da manhã ao meio-dia ele está na escola, vamos pensar que ele tem, dali para frente, 8 horas ou 8 horas para estudar e mais 8 horas para descansar. Na agenda do Google ou numa agenda de papel mesmo, coloca, então, da meio-dia a 1 eu vou almoçar. Da 1 às 2 eu vou descansar, das 2 às 3 eu vou estudar a história. E vai continuando fazendo essa programação bem definida e colocando esses momentos de pausa, tanto entre os estudos, como principalmente para dormir. Né? E vale ressaltar que precisa dormir, porque tem estudante que não dorme. Mas é bem importante esses momentos de relaxamento também. Exatamente. É por isso que eu falei para você, né, Alex? Porque, como você disse, né, muita gente acaba se matando de madrugada, o dia inteiro, não para muitas vezes nem para almoçar.
enfim, é complicado. Aí há todo um desgaste, né, emocional, físico, né? E isso acaba prejudicando. Bom, Alex, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Pessoal que está ligado aí, que vai prestar vestibular, Enem, concurso público, né? Concurso público, muita gente estuda para concurso público e a redação, ela define também a vaga de muita gente. Valeu, Alex, show de bola, muito obrigado, viu? Dispõe, André, o prazer é meu de conversar com você. Até mais. Legal, muito obrigado. Tá aí o Alex batendo um papo conosco aqui no quadro De Olho na Educação, já sabe, né, pessoal? Até a próxima oportunidade. Tchau.